Beleza, abriu o escritório, tudo regularizado. O que eu preciso entender? Em termos de receita, em termos de despesa, como eu separo essas duas frentes, principalmente dentro de uma organização mesmo, que seja básica ali, uma planilhazinha de receita, uma colunazinha ali com as despesas. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Perfeito. Uma coisa que é importante, eu acho que assim, o Arthur vai conseguir trazer isso muito bem agora explicando, mas quando você começa a falar de finanças, e seja em qualquer cenário, você já liga a muitos números, muitas letras, muitas siglas, e isso é algo que a gente tem que desmistificar logo de agora, porque agora vai começar a sopa de letrinhas, mas a gente vai falando a sopa de letrinhas e vai explicando a sopa de letrinhas. Por quê? Porque finanças, primeiro, que ela é 95% comportamental e 5% número. O que você precisa pensar de número é exatamente operação básica, soma, subtração, divisão, multiplicação. O restante você praticamente não usa no seu dia a dia. E dentro disso, você consegue... Não vai dar para usar o Bhaskara, não? Infelizmente, não. Pelo menos eu nunca usei em 13 anos trabalhando com empresas. Mas dentro disso, você consegue estruturar muito bem o teu pensamento em relação a finanças no momento que você vira e fala, não é um bicho de 7 cabeças. Essa sopa de letrinhas é muito mais fácil do que parece. E aí eu vou deixar um pouquinho da sopa de letrinhas pro Arthur. Se você é arquiteto, você conseguiu formar, quer dizer que você necessariamente tem a matemática necessária que você precisa para poder fazer os cálculos que a gente vai falar aqui. Mas antes até de entrar muito nessa parte, a gente, uma boa parte dos profissionais, e a arquitetura é uma delas, é que você aprende tudo sobre ser um arquiteto na faculdade. Só que você aprende 0 coisas sobre ser um empresário na faculdade. E aí é toda uma questão de multidisciplinaridade, é toda uma questão de conhecimentos, técnicas e vivências que vão ser importantes na sua vida como uma pessoa que tem um escritório de arquitetura, tá? Então isso é crucial, assim. Eu acho que o mais legal é quando a gente entende que, caramba, a gente muitas vezes está começando a fazer algo que a gente está completamente destreinado para fazer. E no início a gente precisa fazer tudo. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele, começou ali o escritório, começou a atender muitas vezes de casa mesmo, não tem uma estrutura física. Na maioria das vezes, ele precisa cobrar, ele precisa montar o contrato, preencher contrato, ele precisa fazer tudo, né? Vender. E essa é uma dor, você falou aí, acho que a gente podia até ter mencionado isso já desde o início, né? Porque essa é uma dor que eu acho que não é só do arquiteto, né? Essa é uma dor que eu já escutei de médico, eu já escutei essa dor de advogado. Então, assim, muitas das profissões para quais as pessoas são formadas, elas não têm essa base de gestão dentro dela, né? E você vai, em várias dessas profissões, você vai acabar caindo na necessidade de abrir um negócio. E aí vai precisar gerir esse negócio, né? E aí eu acho que esse é o principal, assim, é você entender que sim, você vai usar dois chapéus. Você vai ter 2 papéis dentro da sua empresa e que um deles existe, que está delimitado, que é o papel de empresário, que é dono da empresa e gestor de empresa. Então, existe um mapa para o profissional que está ouvindo a gente de, cara, você precisa ter esse conhecimento básico, esse outro conhecimento, para você conseguir minimamente tocar o teu negócio. Legal. São áreas específicas que você precisa olhar dentro da sua empresa para você poder gerir ela bem, tá? Primeiro, entender mais sobre as áreas de uma empresa. Pô, beleza, eu comecei uma empresa aqui. A área que você sabe mais da sua empresa é sobre o que você entrega. Então, por exemplo, o arquiteto, ele sabe muito sobre fazer e entregar um projeto de arquitetura. Ele sabe trabalhar com a luz, ele sabe fazer toda essa parte funcionar, sabe para que lado que aponta a casa e todas essas questões. Então, essa é uma parte da sua empresa. Mas, além disso, você tem a parte do financeiro, que tem uma série de coisas. Você tem a parte comercial, que também tem uma série de coisas. Você tem a parte de gestão de pessoas, que também é uma série de coisas. Você começou sua empresa agora, não acho que essas áreas não existem. Elas existem.
elas podem ter uma complexidade baixa, elas podem ter um nível de processo, uma quantidade de coisas que precisam acontecer que é pequena, né, tipo, de tarefa, mas todas elas existem. À medida que você cresce, essas áreas elas vão crescendo junto com a empresa. E elas sempre estão interligadas. Acho que esse é o grande tchan. Então, se alguma área da sua empresa não funcionar, toda a sua empresa vai sofrer. Então, tentando responder sua pergunta, essa primeira parte é entender que sua empresa ela é sim composta por várias áreas e você, como empresário, tentar aprender um pouco mais sobre cada uma dessas áreas é crucial. Legal. E é importante, do jeito que o Arthur trouxe aqui, a gente entender, e você hoje, você arquiteto, você engenheiro, colocar na sua vida e falar bem assim, ok, eu vendi um contrato, vou do D0, eu vou vender um contrato. Quais os papéis que eu tenho que assumir até entregar esse contrato? Aí ele vai entender quais são os setores que existem na empresa dele. Porque primeiro ele tem um comercial, depois ele tem um administrativo para contrato, depois ele tem um administrativo para cobrança, um administrativo financeiro e assim por diante. Então, se você fizer esse exercício, do dia que eu vou vender o contrato até o dia que eu vou entregar, quais etapas que eu passo, você consegue criar meio que um mapa mental ali de quais são os setores da minha empresa. Interessante. Não é a realidade você ter separado isso na maioria dos casos, tanto próximo a gente quanto no Brasil inteiro, né? Então, assim, a importância do arquiteto ter esse entendimento mínimo já ajuda bastante. Outra coisa que eu acredito que pode contribuir muito para que eles se tornem mais organizados e não deixem passar coisas que são importantes ali na empresa é colocar processo. Poxa, a gente não tem pessoas, eu hoje não tenho uma pessoa no administrativo para atender ligação, para preencher um contrato, para responder o primeiro contato ali de um lead que chegou, de um orçamento que chegou. Então, se a gente criar processos, se o arquiteto olhar para esse ponto, né, que é um ponto importante, que é deixa eu estruturar aqui os processos, por mais que só tenha eu ou mais uma pessoa, a gente vai ter isso bem delimitado aqui para seguir, né? Sem dúvida. Perfeito. A lógica de processo é aquilo que a gente costuma dizer, é que toda empresa ela é composta por duas coisas, por pessoas e por processos. E se você não tem processo, as pessoas não vão saber o que fazer. Sim. Então, o processo é importante mesmo quando é só você dentro da empresa. Exatamente. Ou quando você fala de pessoas, você vira e fala, não, mas sou só eu. Mesmo você tem que saber o que eu vou fazer a partir do primeiro horário, da primeira hora que eu estiver dentro do escritório até a última hora que eu estiver dentro do escritório. Quais são as necessidades que existem dentro dessa empresa? Criar processo é essencial para a vitalidade de uma empresa. Eu acho assim, a gente tem que desmistificar às vezes as coisas, né? Porque muitas vezes o processo é um checklist, né? De etapas que precisam ser seguidas. Então é você registrar um checklist que você vai guardar lá, todo dia de manhã eu tenho que fazer isso. Surgiu uma coisa nova, você insere. E aí essa coisa do surgiu, enquanto vocês estavam falando, Barbosa, eu estava me lembrando que uma das coisas que eu aprendi muito na jornada do Grupo SR aqui foi que, às vezes, algumas coisas como sua empresa tem a área de recursos humanos, tem a área logística, tem a área financeira, tem a área contábil, tem o marketing, tem a área comercial, assusta, né? Você fala, nossa, mas isso aqui eu não entendo nada e tal. E a gente tem que aprender a não se assustar antes de vivenciar aquilo, porque na hora que você estiver pronto para vivenciar aquilo, você vai buscar a informação, você vai aprender sobre o assunto, você não vai, eu não vou saber como fazer um IPO de uma empresa se eu não passei por isso ainda, né? Do mesmo jeito que eu não vou saber como fechar o imposto de renda da minha empresa, o exercício da empresa, se eu não tiver passado por isso. Eu vou ter um contador que vai me dar um suporte. Quando você for fechar o seu primeiro exercício do ano, você vai ter o seu contador do lado, que vai te auxiliar nesse processo, e aí você vai vivenciar aquilo e aprender aquele novo conhecimento, né? Então é isso, a gente ter esse cuidado de não se assustar mesmo antes da hora, né? Exatamente. E assim, talvez a gente até quisesse caminhar para um caminho de não precisar do contador para abrir uma empresa, não precisar dele para o básico. E tudo bem, mas o contador ele tem um papel muito importante no consultivo. Um contador consultivo, ele consegue colocar você muito à frente do que os teus pares existem, do que os teus pares fazem.
Então, assim, é muito importante. E puxando mais um gancho em relação ao que você falou sobre muitos setores, muitas coisas para fazer, é importante a gente puxar algumas dicas do tipo, eu tenho que emitir nota todo santo mês. Então, se eu tenho que emitir nota, o que eu vou fazer? Todo dia 25 eu emito as notas. Deixa um dia específico para isso que você sabe que você vai parar. Eu tenho que fazer pagamento quase todo dia. Eu faço pagamentos toda segunda-feira. Então, me mandou um boleto terça-feira, avisa que vai entrar na janela de pagamento da próxima segunda. E assim por diante. Você criando essas rotinas, você consegue estabilizar bem tudo que você precisa fazer. Mas é o que você falou, fazendo um checklist. Você tem que montar o seu checklist, falar, ok, agora isso que a gente precisa.